Olá, boa tarde. O prefeito Eduardo Paes anunciou em entrevista que o bulevar que ficará no lugar da perimetral se chamará Prefeito Conde, uma homenagem ao ex-prefeito que morreu nesta semana. Arquiteto, Conde foi prefeito do Rio de Janeiro de 1997 a 2000. No ano de 1999, rompeu com César Maia após este perder a eleição ao governo do estado para Antony Garotinho. Entre as suas principais realizações de Conde estão projetos iniciados na primeira gestão de Maia, como o Favela Bairro e o Rio Cidade, ambos projetos de urbanização. E nessa edição você vai ver também assinado acordo para o uso de radar com tecnologia avançada no monitoramento. O principal objetivo é combater o desmatamento ilegal na região. O governo debate ações de estímulo ao crescimento brasileiro. E mais, instituições têm até esta sexta-feira, dia 24, para apresentar propostas de cursos para o Pronatec Agro. A edição do Metropolitano de hoje começa falando sobre a reunião de coordenação política do governo federal que a presidenta Dilma Rousseff presidiu nesta semana para tratar das prioridades do governo para os próximos 6 meses. Depois da reunião de coordenação política, os ministros fizeram um balanço das ações de governo no primeiro semestre deste ano. Destaque para as medidas de ajuste fiscal aprovadas no Congresso Nacional, com o objetivo de reequilibrar a economia e as contas públicas brasileiras e ajudar no controle da inflação. Nós conseguimos aprovar um aperfeiçoamento nas regras de acesso ao bônus salarial. Conseguimos aprovar um aperfeiçoamento das regras de acesso ao seguro-desemprego, o mesmo no caso das pensões por morte. Além disso, nós propusemos ao Congresso Nacional, atendendo uma demanda do próprio Congresso, uma regra de aposentadoria chamada regra 85-95, adaptando a evolução dessa regra à expectativa de sobrevida da sociedade, ao tempo que as pessoas esperam viver. Isso está em discussão, atendendo uma demanda do próprio Congresso. Enviamos e aprovamos a renovação da política de valorização do salário mínimo. Correção da tabela de imposto de renda da pessoa física foi aprovada mediante uma MP. Durante a reunião aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff, os ministros de Estado e os líderes do governo no Congresso Nacional também fizeram projeções para o segundo semestre de 2015 sobre medidas que já estão em tramitação no Poder Legislativo ou que vão ser enviadas para análise depois do recesso parlamentar. Cabe destacar a revisão da desoneração da folha de pagamento, que já foi votada na Câmara. A gente espera que seja votada pelo Senado na retomada do trabalho legislativo em agosto. Isso vai ser objeto de discussão novamente entre a área econômica e as lideranças do Senado. E há o projeto de reforma do ICMS atrelado a um projeto de repatriação de capitais, que pode, ao mesmo tempo, gerar novas receitas primárias para o governo no curto prazo, e possibilitar a criação de 2 fundos, um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de compensação de ICMS, para também viabilizar a reforma do ICMS. Essas são iniciativas que já estão em curso, mas que, infelizmente, não foi possível votar ainda no primeiro semestre, mas nós estamos empenhados para que elas sejam votadas já na volta dos trabalhos legislativos em agosto. Veja agora os principais destaques do dia. O governo publicou no início da semana, no Diário Oficial, o veto integral da presidente Dilma Rousseff ao projeto aprovado pelo Congresso que previa reajuste de até 78% nos salários dos servidores do Judiciário. Na justificativa para o veto, a presidente escreveu que o projeto geraria impacto de 25 bilhões de reais para os próximos 4 anos e não indicava de onde sairia a receita. Segundo ela, o impacto dessa magnitude é contrário aos esforços necessários para o equilíbrio fiscal na gestão de recursos públicos. Em 30 de junho, o Senado aprovou reajuste que varia de 53% a 78,5% de acordo com o cargo, a ser pago em 6 parcelas até 2017.
O governo sempre se posicionou contra o projeto. No último dia 1º, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, havia adiantado que o reajuste era incompatível e a tendência era que fosse vetado. No mesmo dia, a presidente classificou a proposta de reajuste de insustentável. A prévia da inflação oficial perdeu força e ficou em 0,59% em julho, após avançar 0,99% no mês anterior. Segundo dados divulgados na última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa é a maior para o mês de julho desde 2008. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 6,9% e em 12 meses de 9,25%, maior resultado para o período desde dezembro de 2003. O mercado financeiro estima que a inflação feche 2015 em 9,15%, conforme aponta o boletim Focus do Banco Central. Se confirmada a estimativa para o IPCA, a inflação de 2015 atingirá o maior patamar desde 2003, quando ficou em 9,3%. O governo publicou no Diário Oficial da União a lei que prevê um reajuste escalonado da tabela do imposto de renda. Os novos valores estavam em vigor desde abril deste ano, por meio de uma medida provisória que precisava ser aprovada pelo Legislativo. Com o novo modelo, que tem correções diferentes para cada faixa de renda, ficarão isentos os contribuintes que ganham até R$ 1.903,98, o equivalente a 11,49 milhões de pessoas. O reajuste de 6,5% na tabela valerá apenas para as duas primeiras faixas de renda. Na terceira faixa de renda, o reajuste será de 5,5%. Na quarta e na quinta faixas de renda, para quem recebe salários maiores, a tabela do IR será reajustada respectivamente em 5% e 4,5% pelo novo modelo. O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP começou na última quarta-feira para quem não é correntista da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil e faz aniversário em julho. Atualmente, o dinheiro é pago a quem tenha exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias consecutivos ou não no ano, mas o governo queria limitar o pagamento a quem tivesse trabalhado ao menos 6 meses. A mudança, no entanto, foi derrubada no Congresso. Os trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social recebem um abono salarial nas agências da Caixa. No caso de correntistas, o crédito é feito na conta. Os inscritos no PIS, que tiveram o cartão do cidadão com senha cadastrada, também podem fazer o saque em lotéricas, caixas de autoatendimento e postos do Caixa Aqui. Os inscritos devem apresentar um documento de identificação e o número do PIS. Alugar uma casa ou apartamento em São Paulo ficou 1% mais barato nos últimos 12 meses. É a primeira vez desde 2005 que o índice acumulado em 12 meses é negativo, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação, divulgada nessa semana. Ficaram mais baratas as moradias de 1/4. A queda nos valores foi de 1,6%. Na sequência, estão as unidades de 2 dormitórios. Apenas os aluguéis de imóveis de 3 dormitórios mostraram alta de 0,4%. O fiador foi a modalidade contratual mais comum dos aluguéis, responsável por 47,5% das locações feitas. O depósito de até 3 meses de aluguel também foi bastante utilizado. 1/3 dos imóveis locados usou esse tipo de garantia. O seguro fiança foi usado por 19% dos inquilinos. Entre as ações que visam a retomada da economia nacional estão o Programa de Investimentos em Logística, o Programa de Proteção ao Emprego e o Plano Agrícola e Pecuário. Durante reunião política, ministros do governo Dilma analisaram as medidas implantadas no primeiro semestre do ano para estimular o crescimento brasileiro. Acompanhe. Uma das políticas para incentivar a retomada do crescimento no Brasil, segundo o ministro do Planejamento, é o Programa de Investimentos em Logística, que vai destinar quase 200 bilhões de reais para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transporte do país. Os investimentos vão ser destinados para rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Neste ano, o governo também encaminhou ao Congresso Nacional
uma medida provisória para estimular a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldades financeiras temporárias. Chamada de Plano de Proteção ao Emprego, a proposta permite a redução da jornada de trabalho em até 30%, com uma complementação salarial do funcionário pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Uma outra medida lançada neste semestre para incentivar a retomada do crescimento brasileiro é o Plano Nacional de Exportações. Este programa quer incentivar o setor produtivo e abrir espaço no mercado mundial. Há grande potencial de investimento no Brasil, há interesse de investidores nacionais e estrangeiros e esse potencial que vai gerar um aumento de produtividade. Principalmente nesse momento em que há um grande debate político, as instituições brasileiras estão funcionando. O Congresso brasileiro aprovou várias iniciativas que o governo enviou para aquela casa, aprovou com aperfeiçoamentos, propôs novas iniciativas ao governo que nós estamos discutindo e faz parte da nossa agenda enviar nesse segundo semestre um novo conjunto de iniciativas de melhora de produtividade, simplificação tributária, principalmente. Já lançamos o Programa de Proteção ao Emprego, então há uma pauta positiva, e uma pauta positiva não é só do governo federal, é de todo o Estado brasileiro, identificando, mesmo numa fase de maiores dificuldades econômicas, há potenciais de aumento de produtividade, recuperação. O setor exportador já está respondendo ao realinhamento de taxa de câmbio, já há uma recuperação das exportações brasileiras. Então, a agenda positiva faz parte do esforço de reequilíbrio, até porque o reequilíbrio fiscal depende da recuperação do crescimento. E o crescimento depende do reequilíbrio fiscal. Um não anda sem o outro. E você vai ver a seguir: Movimento Negro comemorou os 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial. E ainda, conheça um lugar incrível para você aproveitar o seu fim de semana com a família e os amigos. Nesse momento, o Rio de Janeiro tem a temperatura média de 24 graus e São Paulo 20. O Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.